Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Hoje vamos de dose tripla. Neste domingo, pelo Brasileirão 2024, 28ª rodada. Rodada essa que nos meus cálculos, agora sim, a liderança tem uma importância diferenciada, porque a pressão que fica em cima de quem está atrás aumenta. E a pressão para o líder, se alguém encostar, também aumenta mais. Por quê? Porque o prazo agora cada vez diminui mais e talvez não tenha mais tempo de recuperação. Então, agora o bicho pega e a liderança, sim, tem um valor muito maior do que na quinta rodada, na 15ª, na 20ª. Ou seja, nesse período, você ser líder é muito mais para você zoar, né? Para dar aí uma moral, a torcida ficar empolgada, mas na prática, você ser líder era só estar no bolo. Agora não, ser líder quer dizer estar mais perto do título, a partir da 28ª rodada. E a pressão, obviamente, aumenta e aumenta muito. Tivemos no sábado Botafogo e Palmeiras jogando, não se enfrentando, mas jogando. O Botafogo empatou, o Palmeiras venceu, diminuiu para 1 ponto. Aí, neste domingo, dia 29 de setembro, tivemos Fortaleza vencendo, Bahia vencendo e o Flamengo vencendo. Fortaleza diminui a pontuação em relação ao título, em relação ao Botafogo. Bahia firma sua briga pelo G6, pela Libertadores. E o Flamengo também firma sua briga pelo G6, pela Libertadores. Se Flamengo e Bahia vão para a Libertadores direto, não vão para a Libertadores direto, vão ali para a pré-Libertadores, é outros 500. Mas a vitória desses dois times, Bahia e Flamengo, colocam na briga, deixam na briga melhor. Porque nessa briga tem São Paulo, tem Internacional que chegou, ou seja, tem outros times que encostaram brigando ali. O Fortaleza, nesse momento, com a pontuação que tem, o Fortaleza está numa outra situação. O Fortaleza está no G4. O Fortaleza não está brigando por G6. A briga do Fortaleza é pelo título e em relação a Libertadores G4. Flamengo e Bahia não. É G6. Apesar do Flamengo estar no G4. Mas a briga do Flamengo é pelo G6. E por que eu estou falando isso? Pelo futebol que o Flamengo não joga. Pelo futebol que o Flamengo não joga. É muito difícil você disputar um campeonato sem treinador. É muito difícil. Mas os caras lá estão tentando. Bagunçado, desorganizado, tentando encontrar um gol, mas estão ali tentando disputar. Minha opinião, acho que o Flamengo não consegue se manter no G4 do jeito que está essa bagunça que é o Flamengo. Acho muito difícil o Flamengo continuar no G4. E também acho muito difícil o Flamengo continuar brigando por Libertadores por muito tempo. Não dá para você continuar querer alcançar alguma coisa sem um mínimo de tática. A bagunça que o Flamengo está. E aí, nessa concorrência por Libertadores, você vê o Botafogo arrumado, você vê o Palmeiras arrumado, você vê o Fortaleza muito arrumado, o São Paulo arrumado, o Bahia arrumado, o Internacional arrumado, o mais bagunçado, ou o sem nada, que às vezes dá até pena dos jogadores. Tudo bem que os jogadores não são só vítimas, os jogadores também são culpados, mas a gente tem que entender, por você botar os caras para jogar, aonde não tem um esquema, aonde não tem uma triangulação, onde não tem nada, nenhum time vai funcionar, nem Botafogo, nem Palmeiras, nem Fortaleza, nem Bahia, ninguém funciona. Então é bem complicado. Então vamos lá falar sobre as vitórias de Fortaleza, Bahia e Flamengo e as suas classificações.
Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, do Bahia, do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal, com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, vamos começar por Fortaleza 1, Cuiabá 0. Com essa vitória, o Fortaleza crava a sua situação no G4, diminui a pontuação para o líder, que é o Botafogo, e coloca uma pressão em cima do Botafogo, porque o Palmeiras está a 1 ponto do Botafogo e o Fortaleza a 2. Então, e só lembrando, Palmeiras e Fortaleza só estão no Campeonato Brasileiro. Isso faz diferença, que o Botafogo tem no final do mês jogo pela Libertadores. E essa diferença pouca pode sim, pode não, vai sim botar uma pressão muito grande no Botafogo quando chegar esses jogos contra o Peñarol. E aí é a oportunidade da dupla Palmeiras e Fortaleza ultrapassar, porque se o Botafogo empata numa próxima rodada, vai a 58. O Palmeiras ganhando vai a 59. E o Fortaleza ganhando também vai a 58. Ou seja, e caso do Botafogo perder e Palmeiras e Fortaleza ganhar, os dois passam o Botafogo. Então o Botafogo poderia cair da primeira para a terceira colocação em apenas uma rodada. Então é uma pressão maior. Será que o Botafogo vai aguentar essa pressão? Será? Vai manter a invencibilidade? Empatou nesta rodada. Então o Fortaleza está ali com 55 pontos, né? 2 pontos a menos que o Botafogo e 1 ponto a menos que o Palmeiras. E o Cuiabá, que está numa situação muito complicada, a situação do Cuiabá é desesperadora. Acho muito difícil o Cuiabá conseguir se recuperar e não cair para a Série B. O Cuiabá está ali na 19ª colocação com 23 pontos em 27 jogos. Tem um jogo a menos. Ganhando esse jogo a menos vai a 26. Vai brigar, né? Porque quem está fora da zona de abaixamento é o Vitória, que está com 28. A sorte do Cuiabá é que o Fluminense perdeu, o Corinthians perdeu, o Vitória perdeu, o Atlético Paranaense perdeu, o Criciúma perdeu, o Grêmio acho que empatou com o Botafogo, mas todo mundo que está um pouquinho acima do Cuiabá, todo mundo perdeu. Essa foi a sorte do Cuiabá. Essa foi a sorte do Cuiabá, porque a galera não se distanciou. Está muito difícil para o Cuiabá, mas não está impossível. E aí vamos aqui para o jogo. Cara, se você pegar o jogo, né, pegar os números, cara, todos os números estão a favor do Fortaleza. O Fortaleza fez um jogaço. Cara, eu não achei que o Fortaleza fez um jogaço, mas em nenhum momento eu percebi que o Fortaleza teve a sua vitória ameaçada. Eu não vi em momento nenhum a vitória ameaçada. O Fortaleza fez o gol no final do primeiro tempo, né? No final do primeiro tempo, acho que com eco, se eu estiver enganado, exatamente, mas criou algumas oportunidades, se movimentou, faltou um pouco de precisão, um pouquinho mais ali no último passe. O Cuiabá foi jogar para tentar um ponto, porque são campeonatos diferentes. O Cuiabá está lá embaixo, brigando para não cair, e o Fortaleza brigando nesse momento por título. Então, são realidades completamente diferentes, né? E o Fortaleza não é que jogou mal, o Fortaleza não jogou mal. O Fortaleza fez uma boa partida, mas eu esperava um pouco mais. Eu esperava um pouco mais do Fortaleza. Eu achei o Fortaleza, às vezes, um pouco confuso, um pouco ansioso. Eu acho que a ansiedade atrapalhou um pouco o Fortaleza para conseguir, principalmente, o primeiro gol. Você pega os números, não
o Cuiabá deu 2 chutes, um em direção ao gol, o Fortaleza deu 15, 6 em direção ao gol, teve mais posse de bola, precisão no espaço foi do Fortaleza, ou seja, todos os números foram a favor do Fortaleza. O Marinho fazendo uma boa partida, outros jogadores fazendo uma boa partida. É sempre muito difícil quando você joga com um time todo atrás, né? Porque aí você precisa gerar a bola com mais rapidez, você precisa do drible de uma jogada diferenciada, e talvez esse drible, essa jogada diferenciada, esse passe um pouco mais rápido, talvez o que ficou faltando o Fortaleza. Mas o Fortaleza não fez uma partida ruim. Eu não achei que o Fortaleza fez uma partida ruim. O placar poderia ter sido até uns 2-0, porque o Fortaleza criou algumas oportunidades para isso. Não sofreu muito. Então, cara, vitória justa do Fortaleza. Poderia ter sido maior. Foi basicamente um ataque contra a defesa. Uma hora ou outra ali o Cuiabá tentava alguma coisa. O próprio jogador lá do Cuiabá, que jogou no Ceará, agora me fugiu o nome dele aqui, que o Sobral falou: olha, vamos ter que fazer milagre. O Pita, muito esforçado, um bom jogador. O Pita é bom jogador. Aí você teve lá, tem ali outros jogadores. O time do Cuiabá não é ruim, mas está numa fase que não tá legal. Rapaz, é só gravar, começa a latir de cachorro. É impressionante, cara. Os céus. Então, cara, o Cuiabá realmente está numa situação muito difícil. E a vitória do Fortaleza era esperada, era o favorito. Se não acontecesse a vitória, seria estranho. Então, cara, justo a vitória do Fortaleza e os 3 pontos, e encostou no líder. Não foi um jogaço, mas o Fortaleza foi superior, como todo mundo imaginava que iria que ser. Acho que faltou um pouco o Fortaleza, um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de calma e pontaria, mas fez uma boa partida. Agora vamos lá para o Bahia. O Bahia triunfou em cima do Criciúma. O Criciúma é diferente. O Criciúma tem um bom time, está fazendo uma boa um bom campeonato brasileiro, tem um time muito arrumado, com um treinador que está desde a Série C. Isso não é para qualquer um. Um treinador que estava com um time na Série B do Campeonato Catarinense, irmão. Para você ter ideia, tem jogadores da época da Série C. Então o Criciúma é uma situação adversa, e o Criciúma tem uma coisa muito parecida com Fortaleza, né? Ele tem um treinador há muito tempo no cargo, e o Criciúma vem fazendo um bom campeonato. O Criciúma, qual é o objetivo do Criciúma? É chegar à Sul-Americana? Não. Se chegar à Sul-Americana, rapaz, é título. O Criciúma é para permanecer. E está fazendo isso com louvor. Então, o Bahia venceu o Criciúma por 1-0, mas num jogo complicado. O Bahia teve chance de ampliar. O jogo do Bahia, a partida poderia ter sido uns 2-0 o Bahia, sim, mas o Criciúma jogou. Foi diferente do Cuiabá. O Cuiabá não causou muitos problemas. O Criciúma causou problemas. Teve um momento de jogo, chance lá, chance cá, domínio do Criciúma. Então foi um jogo muito mais complicado no tricolor baiano, mas triunfou, e era o que precisava, porque se o Bahia não vence, ia ficar complicado. O Bahia venceu, o Internacional encostou, o São Paulo venceu, ou seja, e tem outro detalhe, o Internacional está numa fase muito boa. Cara, eu acho difícil o Internacional não terminar no G4. Para mim, o Internacional vai passar o Flamengo. Hoje o Internacional está melhor do que o Flamengo.
O Flamengo tem um treinador, tem um time que está lá. Se arrumou, o Flamengo está uma bagunça. Então, a tendência é que o Internacional, quando joga contra o Flamengo, o Internacional ganhe e passe o Flamengo. Então, isso seria um complicador a mais para o Bahia. É mais um time que encostou ali. Então, o Internacional hoje está aqui, ó, na 7ª colocação, com o mesmo número de pontos do Bahia, só que com um jogo a menos. Com um jogo a menos. A tendência é que o Internacional ganhe e passe Bahia e passe Flamengo. E passe também o São Paulo. E aí entra no G4. Para mim, o Internacional vai terminar no G4. Mas ainda tem um jogo atrasado, que é esse jogo contra o Flamengo. Acho que ganha, em qualquer tempo. A não ser que o Flamengo mude. Porque hoje o Internacional ganharia do Flamengo. Então, o Bahia, hoje, após esse triunfo, está com 45 pontos na 6ª colocação, com 28 pontos. Porém, o Internacional, como eu acabei de falar, está com os mesmos pontos em um jogo a menos, que é o jogo contra o Flamengo. O que é melhor para o Bahia? Quando tiver o confronto Flamengo e Internacional, o Flamengo vencer ou o Internacional vencer? Acho que para o Bahia o melhor é dar empate. Né? O melhor é dar empate, porque aí vai ficar todo mundo com o mesmo ponto e a diferença vai ficar de um ponto. Internacional empatando passa o Bahia, mas fica uma diferença de um ponto. Será que é melhor o Internacional perder para o Bahia ficar na frente 45 pontos? Também pode ser. Só que aí o Flamengo abre um pouco para o Bahia. Eu acho que é melhor o Bahia ficar com todo mundo próximo ali, então o empate seria melhor. Então o Bahia termina a rodada na 6ª colocação com 45 pontos e 28 jogos. E o Criciúma, que perdeu, está ali na 14ª colocação com 32 pontos. A briga do Criciúma é contra o rebaixamento? Sim, é contra o rebaixamento. Mas o Criciúma não está desesperado. Primeiro, porque o futebol que o Criciúma vem apresentando é muito competitivo. É muito competitivo. Então, dá uma esperança muito grande. É diferente do futebol que o Atlético Paranaense, por exemplo, vem jogando, diferente do futebol que o Cuiabá vem jogando, o Fluminense, que está na zona do rebaixamento, o Corinthians, que está em 3 frentes ainda, mas parece que ainda não se ligou que o rebaixamento é realidade. O Criciúma está fazendo a parte dele. Pode cair, mas hoje eu não vejo o Criciúma caindo, apesar da briga do Criciúma ser nesse momento contra o rebaixamento. Então, o jogo, cara, apesar do Criciúma também ter chutado pouco em direção ao gol, ter chutado pouco no total, mas o Criciúma não ficou só atrás. O Criciúma tentou jogar. O Criciúma ficou com a bola. O tanto que, se você pegar a posse de bola, ficou 55-45. Não ficou uma posse de bola do Bahia 70-30, 80-20. Não foi. Foi uma posse de bola. E no primeiro tempo, uma boa parte do primeiro tempo, o Criciúma teve até mais posse de bola que o Bahia. O Criciúma fez uma tática de congestionar o meio, dificultou muito o Bahia, que o Bahia precisa de ficar com a bola para gerar. O Criciúma criou situações. Acho que esse número de chutes a gol do Criciúma está errado, que está aqui, está errado. Eu vi o jogo todo. Você vê aqui precisão nos passes, acima de 80% dos dois times, ou seja, o Criciúma ficou com a bola e ficou com a bola acertando os passes. Criou ali os contra-ataques, e em momentos do jogo, o jogo ficou franco, ataque para lá, ataque para cá. É um jogo interessante. O Criciúma não foi só para se defender. Lógico, se consegue um ponto em cima do Bahia, ótimo, mas não foi só para se defender o Criciúma, não. O Bahia foi melhor, foi superior no segundo tempo, principalmente no final, criou boas oportunidades. O jogo ficou muito, muito pegado alguns minutos. Quando o jogo estava empatado, teve um pouco ali de tentar picotar o jogo, mas o Bahia faz o gol no primeiro tempo. O Criciúma não estava mal, muito pelo contrário, o Criciúma estava jogando de igual para igual e teve um momento que estava melhor. E aí faz o gol com o Cauli, que a torcida reclamava bastante, né?
errou a bola para baixo ali, fez um gol. Enfim, ele tentou ali, a bola saiu meio mascada, mas bate alguém, faz 1-0, e aí dá uma tranquilidade. O Criciúma vai para o ataque, e aí começa a aparecer um pouco os espaços. O problema do Bahia é que o Bahia não aproveitou bem as oportunidades. O Bahia criou alguns contra-ataques, criou algumas situações, mas não aproveitava bem. Por isso o placar foi 1-0. O Bahia não jogou mal, como eu achei que o Criciúma também não jogou mal. O que faltou ao Criciúma é mais criação, até a qualidade técnica, mas faltou um pouco mais de criação e um pouco mais de risco no contra-ataque, já que estava perdendo o jogo. Já o Bahia faltou finalização, acertar a pontaria, porque criou boas oportunidades. Eu vou e parar de simulação. Eu vou dar só um exemplo aqui em São Bahia. Quando o Ademir entrou, a primeira bola do Ademir, ele tentou dar um drible e deu um salto para trás. Ele encostou no cara e deu um salto para trás. Simulação pura. Aí depois saiu andando. Pô, irmão, tenta a jogada, para de simular. O próprio Ademir perdeu umas 2 oportunidades. Teve um passe, eu não sei se foi do Ratão, se eu não estiver enganado, que ele tira do goleiro, a bola ia entrar, o zagueiro consegue tirar. Ou seja, o Bahia foi melhor. O Bahia foi melhor. Não tem como não falar que o Bahia foi melhor. Não tem como falar que o resultado não foi justo. O resultado foi justo. O Bahia foi melhor. E o placar, se o placar fosse 2-0, estaria perfeito, porque o Bahia criou mais, o Bahia teve mais chances, mas pecou na finalização e pecou em contra-ataques. O Bahia teve contra-ataques fáceis, com superioridade numérica, e por ansiedade não conseguiu encaixar. O jogo poderia ser até mais tranquilo para o Bahia. Não foi por culpa do Bahia, mas o triunfo do Bahia foi justo perante o Criciúma. E o último jogo é o jogo do Flamengo, que na minha opinião, eu tinha falado aqui, para mim, Atlético Paranaense e Flamengo e Atlético Paranaense seria um jogo mais fraco. Para mim, esse jogo seria o pior jogo da rodada. Eu não vi todos os jogos, mas o jogo foi ruim, como eu previ. Não tinha como ser um jogo bom. Primeiro, o Atlético Paranaense vive um momento ruim. Trocou o treinador agora, botou o Lúcio. Sinceramente, eu não sei se o Lúcio vai ajudar muito, mas apostaram no Lúcio de novo. Então não vive um grande momento o Atlético Paranaense e muito menos o Flamengo. O Flamengo está sem treinador, o Tite está perdido. Eu acho que o Tite já entrou perdido no Flamengo, mas tem torcedores do Flamengo que apoiam a diretoria. Isso aí está estranho. Porque esses torcedores só estão indo contra o Tite. Põe a diretoria. Fez cagada durante anos e foi a diretoria que contratou o Tite contra gosto da torcida. Ninguém fala nada. Então, para mim foi um jogo ruim. O Flamengo poupou alguns jogadores por causa da Copa do Brasil, até porque, só para lembrar, o Corinthians é favorito. O primeiro jogo é aqui no Rio contra o Corinthians, mas o Corinthians é favorito. Apesar do Corinthians ter tomado uma cipada do São Paulo, mas teve lá 2 jogadores expulsos. Provavelmente o Corinthians está com a cabeça nas Copas, tanto Sul-Americana como Copa do Brasil, e o Corinthians tem que abrir o olho. A Série B para o Corinthians é fato real e próximo, tanto Corinthians quanto o Fluminense. O Flamengo teve a posse de bola, né? O Flamengo teve a posse de bola. Vamos aqui para a classificação. Com essa vitória do Flamengo, o Flamengo está na 4ª colocação com 48 pontos e um jogo a menos. Se o Flamengo vencesse o Internacional, que eu acho difícil, mas se o Flamengo vencesse o Internacional, o Flamengo iria para 51 pontos. Ia diminuir para 4 pontos em relação ao Fortaleza. E a 6 pontos em relação ao Botafogo. Entraria na briga? Na pontuação, sim. Mas no futebol, o futebol do Flamengo é pior do que o do Botafogo, pior do que o do Palmeiras, pior do que o do Fortaleza, pior do que o do São Paulo, pior do que o do Bahia, pior do que o do Internacional. Ou seja, dos 7 primeiros ali, o pior futebol do Flamengo. Bom, poderia, na pontuação, encostar, mas no futebol, acho quase que impossível o Flamengo conseguir algo, tá?
principalmente com o Tite. Vai ser um milagre. Acho mais fácil o Cuiabá se livrar do rebaixamento do que o Flamengo pensar em título no Campeonato Brasileiro. Acho que zero. Essa chance de título, o Flamengo esquece. Zero. Não tem futebol para isso. E nem merece. Nem brigar. Tá? O Flamengo não merece ficar na frente do Fortaleza, do Palmeiras, do Botafogo. Não merece ficar na frente do São Paulo. O Flamengo não merece ficar na frente do Bahia, do Internacional. Não merece. Tá? Mas futebol é momento. A coisa pode mudar. Nesse momento o Flamengo não muda. Para mim, o Flamengo está numa posição que o seu futebol não merece. A posição do Flamengo, hoje de quarto lugar, é uma posição na qual ele não merece. Mas tá. Futebol, às vezes, não é muito justo em relação a isso. Então o Flamengo venceu, está ali com 48 pontos na quarta colocação. E o Atlético Paranaense briga contra o rebaixamento. O Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, mas o Atlético Paranaense é o 15º colocado. 2 posições acima do rebaixamento. E o futebol do Atlético Paranaense causa preocupação. Se ganhar, vai a 37. Aí, com 37 pontos, passa o Vasco. Vai lá para a 9ª colocação, não briga por Libertadores. O momento do Atlético Paranaense não é para brigar por Libertadores, ou seja, nesse momento o Atlético Paranaense está fora até da Sul-Americana. Está fora até da Sul-Americana. Está na semifinal da Sul-Americana. Tá na semifinal, desculpa. Foi eliminado da Sul-Americana pelo Racing, ou seja, a única chance de estar na Libertadores ano que vem é pelo Campeonato Brasileiro. E pelo que a gente está vendo, Libertadores esquece. Até o Paranaense não tem chance nenhuma. E até a Sul-Americana está difícil. Porque a gente não sabe se vai virar G7, não sabe se vai virar G8. Vamos lá, se o Corinthians ganha a Copa do Brasil, não vai virar G7. Vai continuar G6. Se um brasileiro não ganhar a Libertadores, isso pode acontecer porque tem um River Plate, não vai virar G7. Então, a probabilidade do Atlético Paranaense ano que vem nem estar na Sul-Americana é muito grande. Então, o Flamengo teve sim mais posse de bola, chutou mais, acertou mais passes. O Flamengo acertou 90% dos passes. O Flamengo acertou 90% dos passes. O Flamengo teve 70% de posse de bola, ou seja, o Flamengo ficou mais com a bola e acertou mais passes. O Atlético Paranaense ficou muito menos com a bola, ficou 30% ali com a bola e acertou menos de 80%. Ou seja, o futebol do Atlético Paranaense foi para não perder. Fez uma linha de 5 ali, o Atlético Paranaense jogou para não perder. Foi basicamente ataque contra a defesa. O Atlético Paranaense deu um chute em direção ao gol. O Flamengo deu 17 chutes. O Flamengo deu 5 chutes em direção ao gol. Quais são os problemas do Flamengo que o futebol é ruim? Primeiro, o Flamengo falta dinâmica, falta velocidade ao time. O Flamengo não tem padrão. O padrão dos jogadores é a qualidade dos jogadores. Se os jogadores estiverem um dia inspirado, o Flamengo vai jogar. Se não tiver um dia inspirado, fica aquela draga. Ou seja, o Flamengo não tem padrão. O Flamengo vai jogando de acordo com os jogadores que estão acostumados um com o outro. Mas o Flamengo não tem padrão. O Flamengo não tem ultrapassagem de lateral. Você não vê o lateral passar. Você vê o lateral tentando driblar. O Wesley toda hora tentava driblar e perdia a bola e não estava tomando esporro porque o Tite mandava ele fazer isso. O Wesley pegava a bola, caía para o meio para ver se alguém passava. Ninguém passava. Não tinha nada disso. Triangulação pelo meio. Quase zero, um time muito espaçado, e aí os jogadores correndo, tentando correr de um lado para o outro, sem coordenação, aquela situação de cada um no seu quadrado, de vez em quando se embolava, o jogador ia dar passe, acertava, ou seja, uma zona. A sorte é que o Atlético Paranaense está mal também, e jogou todo atrás. E dificilmente quis ficar com a bola, acertou um ou outro contra-ataque. O Davi Luiz muito mal. O Canóbio deitou e enrolou em cima dele. O Canóbio engoliu os dois, o Wesley e o Davi Luiz. O Davi Luiz sozinho lá atrás tentou fazer uma brincadeira, entregou a bola no pé do Canóbio. O Davi Luiz mal. O tanto que no segundo tempo o Tite troca ele de posição, coloca o Léo Ortiz
para o lado direito, e aí a coisa melhora, ele consegue segurar. O Leandro Ortiz hoje é 100 vezes melhor que a Viluísio. A Viluísio é para casos esporádicos, muito mal. E o Flamengo tentando jogar muitos jogadores no banco, o Flamengo com um time misto, né? Só que o Flamengo é um time sem treinador, sem tática, sem dinâmica de jogo, e aí eu não coloco muito culpa no treinador, e é impressionante como um jogador que saiu do time porque se machucou, acabou com o esquema. O Pedro sai, acaba o esquema do Flamengo. Acabou o esquema do Flamengo. Treinador de um esquema só. O Pedro se machucou, acabou a vida do Tite. Impressionante. O time gira a bola, toca a bola, só que não tem o centroavante. O Gabigol. O Gabigol e ninguém é quase a mesma coisa. E o Flamengo consegue fazer um gol no final do jogo, com a bola jogada dentro da área, o gol do Gerson. O Flamengo merecia vencer. O Flamengo foi superior ao Atlético Paranaense. O Flamengo merecia vencer. Mas o futebol do Flamengo também foi decepcionante. Por quê? Porque o Flamengo só tem um esquema com o homem de área, que era o Pedro. Tirou esse homem de área, o Flamengo fica perdido. O Flamengo toca a bola e não tem referência. Porque o Gabigol não é referência. Mas o Flamengo venceu, não foi um bom jogo, como eu imaginei, mas mereceu vencer. Agora, na próxima rodada, teremos aí um Bahia e Flamengo. É a chance do Bahia ultrapassar o Flamengo. Chance melhor o Bahia não ia ter, porque vai jogar contra o Flamengo no meio das semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Então, é a oportunidade ideal para o Bahia passar o Flamengo. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui.